Fala rapaziada, fala família vascaína, sejam muito bem-vindos. Desejar para vocês um sábado aí abençoado, só de coisas boas. Vamos de Vasco da Gama porque hoje tem jogo difícil aí pelo Campeonato Brasileiro. Vasco e Corinthians, ou melhor, Corinthians e Vasco na Arena Neoquímica. O Vasco aí que vem de um empate contra o Melgar por 3-3 fora de casa, e o Corinthians que estreou com derrota na Copa Sul-Americana, perdendo para a equipe do Huracan da Argentina dentro de casa. Então, Vasco tenta quebrar um tabu de 18 anos sem conseguir vencer o Corinthians na Arena Neoquímica, né? Então, um jogo aí que vai ser bem complicado fora de casa, e o Vasco deve repetir um time muito parecido com o time que jogou contra o Melgar, tá? Não deve ter grandes mudanças na equipe do Vasco não, tá? O Corinthians vai ter desfalques como o goleiro Hugo Souza e o meia Rodrigo Garro. Por outro lado, o Vasco praticamente com todos os jogadores aí à disposição para essa partida fora de casa, que será às 18h30, né, 6h30 da noite. O jogo vai passar na Amazon Prime, estreia do Galvão Bueno, Galvão Bueno, que era da Rede Globo, tá agora aí na Amazon Prime e vai narrar esse jogo do Vasco. O que acontece? Anderson Daronco é o árbitro da partida. Um árbitro aí, né, cara, rodeado de polêmicas, principalmente quando apita jogos do nosso gigante da colina, Vasco da Gama. Então, cara, é complicada a arbitragem, né? Complicada. Espero que ele não prejudique o time do Vasco hoje, né, cara? Ainda mais que o jogo é no campo do Corinthians. Corinthians precisa de ganhar por conta da pressão da torcida. A torcida do Corinthians com certeza estará lá apoiando. E espero que o Daronco não facilite a vida do Corinthians nem a vida do Vasco, né? Que ele faça uma arbitragem imparcial, porque ele tem que apitar o que de fato é. Se é falta, ele tem que dar falta. Se não for falta, não tem que dar falta. Ele tem que ser imparcial aí, tanto para um time quanto para outro, né? Então, a possível escalação do time do Vasco é essa: Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita e Piton na lateral esquerda. Zaga, Lemos e João Vitor. Meio de campo é o Hugo Moura, ou Paulinho, ou Jair, ou o Tietê, mais o Coutinho e o Nuno Moreira, o Garré e o Verratti. Então, um time bem parecido, né, com esse time aí que empatou contra o Melgar lá no Peru. Então, como eu já falei no outro vídeo, né, por sorte o jogo do Lanús e Puerto Cabello foi empate. Então, o Vasco tá tranquilo aí na classificação, entre aspas, né? Porque não tem nenhum time que ganhou. Então o Vasco até podendo jogar essa partida com o Corinthians hoje, fora de casa, sem esse peso, né? De saber que tá atrás na tabela do Grupo G do Campeonato Sul-Americano. Então a expectativa hoje, né, para essa partida contra o Corinthians é um Corinthians pressionado. O Vasco, entre aspas, sem a mesma pressão do Corinthians, porque joga fora de casa e não vem de derrota na Sul-Americana, diferente do Corinthians, que vem, né, de uma derrota logo na estreia para o Huracan da Argentina. Então, acredito que o Corinthians vai tomar as rédeas da partida, tomar as iniciativas, e o Vasco podendo jogar de forma reativa, saindo ali nos contra-ataques. A gente pode ressaltar aqui que o Garré não foi bem na última partida, nem o Paulo Henrique, né? Então esperemos aí que, se o Garré jogar, que ele entregue mais, né? Entregue mais pelo lado direito. Mas pode também acontecer, de repente, uma surpresa, né? Quem sabe o Carille entrar com o Ryan no lado direito. Então, eu disse uma possível escalação, mas não é oficial. Então, quem entrar ali pelo lado direito, cara,
entregue bastante aí pro torcedor, pro time. Cara, ajude também na parte defensiva, porque hoje em dia o futebol moderno, os atacantes têm que marcar, fazer aquela pressão saída, né? Quando a zaga do time adversário sair, dar o combate lá na frente, que senão fica complicado, né? Jogar tudo pro sistema defensivo. Eu acho que tem que ter essa função tática por parte dos atacantes, já ajudarem a defender na saída de bola do time adversário. Então é isso, família. Que o Vasco faça um grande jogo, tá? Faça um grande jogo. Vou falar de uma outra coisa aqui. Contrato do Payet terminando. Parece que há uma vontade do jogador de ficar, tá? Mas, cara, o Vasco não estaria disposto a pagar o salário altíssimo ao jogador. Acredito que se houver uma redução salarial, se o jogador assim aceitar que esse salário seja diminuído, ele possa renovar, tá? Até o momento a gente não tem notícia que a diretoria do Vasco tem interesse em renovar com o jogador, mas o que parece é que o jogador quer ficar no Vasco, só que até agora não tem nenhuma informação referente a ter certeza de que o jogador vai ficar no Vasco. Então a gente vai seguir aí monitorando a situação do Payet, né? Que visivelmente a gente vê que ele está feliz no Vasco, ele não está insatisfeito. Visivelmente a gente vê que quando ele entra, ele joga o outro, ele dá uma ajudada no time, né? No jogo contra o Santos foi ele que jogou aquela bola para o Verratti cabecear e fazer o gol. Então eu acho que se reduzir o salário do jogador, eu acho que vale a pena manter o jogador no time. Agora, se ele não aceitar a redução, eu acho que vai ficar complicado. Acredito que o Vasco não vai renovar com o Payet. Valeu, família. Fica com Deus aí. Fiquem com Deus, família vascaína. Grande abraço. Tamo junto. Aqui é Vasco.